aproxima do seu futuro. Boletim da Copa. Sete horas e 48 minutos, está na hora do comentário de Paulo Pellegrini aqui sobre a Copa do Mundo e claro, né, na expectativa, grande expectativa, Brasil e Noruega, domingo, 5 da tarde. Paulo, bom dia, Paulo. Qual é o placar para entrar logo? Paulo, uma pergunta que não quer calar, você também está entre a razão e a emoção? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, eu estou mais... Entre a razão e a emoção. Pois é, eu estou mais entre a razão, mas a emoção, para esse caso, também faz parte da razão. Sim. Porque o Brasil conta com o peso da camisa. O Brasil conta com a sua história, com seus 5 títulos mundiais e com enfim, a disposição, o empenho, o jogo de não desistência, né, a persistência que mostrou contra o Japão. Então, esse é um lado emocional que é muito forte, que acaba sendo racional também. O Brasil tem... É o time a ser desafiado, né? Apesar de a gente ter visto um ciclo de 4 anos muito conturbado, e que agora o Brasil chegou na Copa do Mundo e chegou meio desacreditado. Mas depois dessas 4 partidas, o astral é outro, né? O astral entre os jogadores, na comissão técnica, na mídia, no torcedor. Então, esse é o lado emocional que, para mim, já virou racional. Obviamente, o Brasil vai entrar em campo e vai fazer a Noruega respeitar a camisa amarela. E o Brasil deve jogar de amarelo, porque o Brasil é o mandante do jogo. Então, eu acho que esse é um lado emocional que conta. Já um lado racional, o principal problema do lado racional desse jogo é que, por mais que o Paquetá tenha sido criticado, não seja um jogador ideal para ser o nosso regista, o nosso maestro de meio campo. Mas ele vai fazer falta, porque o Brasil não tem outro jogador com suas características. E é isso que a gente tem que discutir. O que o Ancelotti vai fazer para armar o time sem Lucas Paquetá, por mais que o Paquetá seja um problema para a seleção, ele também é uma solução. Quanto ao placar, eu ainda não tenho um palpite claro assim, mas é um chute total. Eu acho que o Brasil vence na prorrogação, por um 2-1 chorado. 1-1 arrastado, vai para os pênaltis, vai para a prorrogação, e aí na prorrogação, a quantidade de jogadores decisivos que o Brasil tem pode fazer a diferença em relação à Noruega, que tem um número menor de jogadores decisivos, embora eles tenham um jogador decisivo que pode decidir a partida sozinho. Mas eu vou de 2-1 na prorrogação. Aí, é isso aí. Paulo, ainda como detalhes em relação especificamente ao Brasil, né? O que a gente pode ter? Tem gente que fala, tem essa dúvida, né, em relação a substituto de Paquetá, né? Muita gente naturalmente quer Endrick, né? Endrick é a melhor peça. Tem aquilo que a gente acha e tem aquilo que a gente acha que o Ancelotti vai fazer. O que eu acho? Eu acho que a melhor solução é Danilo Santos preenchendo o meio-campo. O Brasil jogar uma trinca ali de meio-campistas que povoem o meio-campo, que crie dificuldades para a Noruega tocar a bola e que faça o jogo ficar um jogo mais, digamos assim, tenso, no bom sentido da palavra, um jogo mais disputado, um jogo que o Brasil não deu oportunidades ao adversário e consiga aproveitar na qualidade, principalmente do Vinícius Júnior, né, na esquerda, mas também do Ryan na direita, as brechas para poder furar a defesa da Noruega. Então, eu faria isso, eu colocaria Danilo Santos, que é um jogador que sempre entra bem, tem qualidade, não é da posição do Paquetá, mas é um jogador que vai agregar ao meio-campo e vai, pelo menos, fazer o Brasil não sofrer, digamos assim. Com isso, eu adiantaria um pouco mais o Bruno Guimarães e jogaria com Casemiro, Danilo e Bruno Guimarães. Agora, o que eu acho que o Ancelotti vai fazer? Essa opção que eu falei é uma opção que alguns jornalistas ontem falaram que o Ancelotti testou e que ele parece propenso a fazer. Ou seja, digamos que essa seja também a primeira opção do Ancelotti, de acordo com os relatos de quem viu o treino. Mas o Ancelotti já fez isso várias vezes. Ele já treinou muitas formações e na hora escolheu uma, às vezes até aquela que ninguém esperava.
O que eu acho que ele pode fazer, se ele quiser manter mais ou menos o perfil do time que tem jogado, que são 2 volantes, Casemiro e Bruno Guimarães, e um cara um pouco mais à frente, que era o Paquetá, que fazia o elo entre esses 2 volantes e os 3 atacantes, a melhor opção que ele tem para isso é recuar o Matheus Cunha, que é um falso 9, é um 9 que não é um centroavante clássico, tradicional, que joga enfiado, ele também volta, e na verdade a grande valência do Matheus Cunha é essa rotatividade que ele tem naquele setor, de não jogar parado, mas ele pode recuar um pouco o Matheus Cunha, e aí ele não vai ter opção, ele vai ter que colocar o Endrick, por mais que ele possa não querer, para jogar no lugar do Matheus Cunha, que é o jogador que mais características tem, e também tem entrado bem, merece, né? Merece. Então, essa opção, o Ancelotti pode ter, talvez não para iniciar, ele pode iniciar com o Danilo Santos, mas com certeza ao longo do jogo é uma saída que ele pode ter, principalmente se o Brasil precisar do gol, ou se o Brasil precisar do contra-ataque para ampliar o placar. O Henrique de 9 e o Matheus Cunha de falso 10. Fora essas 2 opções, eu não estou conseguindo enxergar outra. Ele não tem como colocar o Luiz Henrique ali em lugar nenhum, só no lugar do Ryan, porque o Luiz Henrique não faz outra função. Não tem como tirar o Vinícius Júnior do lugar dele, para colocar o Martinelli na esquerda, por exemplo, que também entrou bem. Mas aí o Vinícius vai para 10, vai perder o que o Vinícius tem de melhor, que é o mano a mano com o lateral da Noruega. Então, assim, ele só tem essas 2 opções vendo do que o Brasil tem, né? Aí volta aquela discussão. Se ele tivesse convocado um reserva por camisa 10, que poderia ser Matheus Pereira do Cruzeiro, poderia ser o Alan Patrick do Internacional. Eu sei que eles não têm nível para jogar uma Copa do Mundo, talvez não tenham, mas ele teria um 10 reserva. Ele poderia ter alguém para jogar ali. Mas ele optou em convocar, tanto que na contusão do Wesley, ele opta em convocar mais um volante, que é o Ederson. O Ederson não pode jogar ali, não é a posição dele. Então, assim, ele não tem esse cara, ele não convocou. Então, ele vai ter que improvisar. Tá. Paulo, ainda sobre a seleção brasileira e, enfim, um comentário, alguma coisa no sentido do estado mental, psicológico, né? A gente vê que essas outras seleções, elas levam gols, elas têm uma dificuldade ali em alguns momentos impostas ali pelo oponente, né? Em termos de marcação, mas mesmo levando gols, né, tem uma capacidade de se regenerar e reagir àquilo ali. O Brasil já está chegando nesse nível, enfim, a última partida deixou um pouco essa desconfiança de que o Brasil ainda não esteja com o psicológico bom para reagir um começo ruim ou alguma coisa relacionada a 1 ou 2 gols, né, na partida, que dê para reagir. E aconteceu o que já aconteceu, né? Teve viradas aí de ontem, anteontem, que foram maravilhosas, né? Olha, eu acho isso muito relativo. Eu vejo assim, que a gente tem visto essa questão mental em alguns jogos, não só na seleção brasileira. Portugal, por exemplo, ontem, quando toma o primeiro gol da Croácia, passa ali uns 10 a 15 minutos em pane completa, toma um segundo gol, deu sorte de estar impedido, aí o gol foi anulado. E Portugal tem vários jogadores experientes, jogadores que já ganharam Champions League, com a dupla de volantes do Paris Saint-Germain, tem o Cristiano Ronaldo com mais de 40 anos. Então, eu acho que essa coisa de tomar o gol e dar uma sentida, ela meio que faz parte do futebol. Concordo com você que o Brasil passou essa situação quando tomou o gol do Japão. Também ficou uns 10, 15 minutos meio atordoado. Mas no caso da seleção brasileira, eu sempre atribuo o que a gente olha dessa falta de reação e desses momentos, uma certa letargia, eu atribuo isso mais ao fato do time não estar pronto. Ou seja, o Brasil sente falta, na verdade, de um esquema tático definido, de jogadas ensaiadas, de pegar a bola e já saber onde o companheiro está, que é algo que um time vai construindo com o tempo. O Ancelotti tem responsabilidade nisso? Ele tem, a partir do momento que ele é o técnico já há alguns meses, em que ele é um cara no qual a gente esperava uma revolução completa no comando da seleção em relação aos seus antecessores, porque ele é um dos maiores técnicos da história do futebol. Não dá para comparar o Ancelotti com o Fernando Diniz, com o Dorival Júnior, por mais vencedores que esses caras sejam no Brasil, mas ele está falando de um cara que ganhou 5 ligas mundiais, Champions League, enfim, é um dos maiores da história. Então o Ancelotti tem responsabilidade? Tem.
Mas também um trabalho não se faz em apenas alguns meses, né? De seleção brasileira, então, ou de seleção de maneira geral, são anos e anos. Quer dizer, o ideal é você ter um ciclo que dure 1 ou 2 Copas do Mundo, até 3. É normal que um técnico, é o técnico da França, o Deschamps, ele está desde antes da Copa de 18, já ganhou uma, foi na final em outra, é o favorito nessa. Então, assim, não se troca técnico toda hora. Então, o Ancelotti, que já renovou para 2030, que vai ser o nosso comandante na próxima Copa também, com certeza até lá vai melhorar muito. A gente está pegando o cara no início do trabalho. Então, eu acho que essa questão no Brasil é mais tática. E aí o jogador sente o quê? A falta do saber o que fazer para surpreender o adversário naquele momento da crise é que gera a ansiedade, vai gerar a questão emocional, vai gerar o erro. Mas existe no Brasil uma questão tática, que é básica. Então, e o jogo contra o Japão demonstrou as duas coisas. Essa letargia depois do gol, mas também um segundo tempo em que o Brasil não tirou o pé do acelerador. O grande mérito foi, o Brasil foi até virar o jogo, não desistiu. Então, assim, psicologicamente foi muito forte no segundo tempo, a ponto de fazer o gol da vitória no último lance. Então, eu acho que essa questão talvez não afete tanto. O que não pode haver é um desespero, é alguém expulso, uma entrada fora de propósito. Isso ainda não ocorreu com a seleção brasileira. Uma grande bobagem, dar um gol feito. Então, eu acho que a gente está bem nesse aspecto. Mas tomar um gol sempre é ruim. A gente tem observado na Copa do Mundo momentos de, enfim, uma certa inquietação quando a seleção toma um gol. Ou todas as seleções têm ocorrido isso. São raras aquelas que mantêm um padrão de autocontrole gigantesco que não sente um gol, né? Vamos ver se o Brasil consegue se manter também nesse mesmo nível. Paulo, para a gente finalizar aqui, a gente acabou tomando tempo mais com o Brasil, claro, né? Naturalmente, e só que teve tantas partidas ontem, muitas emoções, né? E, enfim, a leitura dessas partidas de ontem, uma expectativa justamente para hoje e até o final de semana, quem sabe? A grande leitura de ontem foi que a Espanha acordou, né? A gente vinha falando durante a Copa muito da França e da Argentina, que foram as duas últimas finalistas. A França com o seu time repleto de craques, a Argentina com um Messi iluminadíssimo, e a Espanha vinha jogando mal, não vinha jogando o que se achava dela, mas ontem a Espanha resolveu estrear na Copa do Mundo. Então a Espanha fez um jogo que ela costuma fazer. Só ela fica com a bola, o adversário não consegue fazer nada, e ela vai construindo uma chance atrás da outra e vai ganhando naturalmente. Tanto que a Espanha já enfrentou a França 2 vezes, de uns 40 jogos para cá, e não perdeu nenhuma das duas. Ou seja, a Espanha é um time no nível da França, a verdade é essa, só que com outras características. Não tem os craques que a França tem, não tem o Mbappé, mas tem um tipo de futebol que ela sempre fica com a bola, o outro time tem que correr atrás. Então, assim, vamos colocar a Espanha de novo no nível em que ela parece estar. Ela está entre os favoritos. Por isso que eu falei a questão dos quadrantes ontem, né? A Copa está de um jeito que a França está de um lado da chave, e vai jogar contra o Paraguai para pegar o vencedor de Canadá e Marrocos. Tudo bem que Marrocos tem feito uma Copa do Mundo extraordinária, olho em Marrocos. Mas a França é muito favorita nesse quadrante, ela tem tudo para estar na semifinal. Para pegar exatamente a Espanha, que está no outro quadrante, contra Portugal, que passou sufoco ontem, e o vencedor de Bélgica e Estados Unidos. E por mais que os Estados Unidos estejam empolgados, jogando em casa, mas também não dá para comparar com a Espanha ainda. Então a Espanha tem tudo para ser o outro semifinalista. França e Espanha têm tudo para chegarem na semifinal. Aí, do outro lado, a Argentina pegou um caminho cheio de seleções medianas. Vai pegar Cabo Verde, se ganhar, pega o vencedor de Austrália e Egito. Se passar, pega o vencedor do confronto entre Suíça e o vencedor de Colômbia e Gana. E aí, a gente pode ter uma Argentina e Suíça, uma Argentina e Colômbia. A Argentina é favorita contra a Suíça, contra a Colômbia. Então, a Argentina tem um quadrante também que ela é fácil de chegar na semifinal. O problema ficou com o Brasil, que o Brasil vai pegar ali no seu quadrante seleções do mesmo nível daquilo que se apresentam na Copa do Mundo. Porque o México está surpreendendo, a Inglaterra tem grandes jogadores e a Noruega também tem. Então ficou Brasil, Noruega, México e Inglaterra para um deles estar na semifinal. Não dá para cravar que vai ser o Brasil, ficou tudo muito igual aí. Então o Brasil foi o que se deu pior. Ele pegou um quadrante mais difícil. Serão jogos desafiadores até chegar à semifinal eventual contra a Argentina. Se tudo correr bem, o Brasil passa da Noruega, passa do vencedor de México e Inglaterra e vai pegar a Argentina na semifinal. Então, o que a gente desenha é um Brasil e Argentina de um lado e França e Espanha do outro, para afinal ser os vencedores desses confrontos.
O caminho mais difícil é o do Brasil. Os outros 3 parecem bem encaminhados para chegar nessa situação. Hoje tem os jogos que encerram, né? O Roberto botou a tabela ali. Hoje tem o Austrália e Egito, logo de tarde, Argentina e Cabo Verde. Quem ganhar desses 2 jogos se enfrenta. E no fim da noite, Colômbia e Gana. Quem ganhar pega a Suíça, que ganhou agora há pouco, acabou 2h15 da manhã, Suíça 2, Argélia 0. Então a Suíça está esperando o vencedor de Colômbia e Gana, para a gente fechar com os 8, o que vão fazer, aliás, os 16, né, que vão fazer os 8 jogos de oitavas de final. Mayra Nogueira tem placar aí de ouvinte, não é isso, Mayra? O João Rimar de Souza do Anil, ele disse que Brasil 3-1, 3 gols de Vini. E Borges Júnior está dizendo que ele não está muito otimista em relação a esse jogo, ele segue na torcida, não consegue apontar um placar favorável ao Brasil, mas ele repete e segue torcendo. Espera que essa embarcação norueguesa reme de volta para casa e que acabe naufragando. É o recado de Borges Júnior. É isso aí, né? Tem que torcer, né? Tem que torcer estou contigo, demais. Borges. Paulo, vamos ficar na expectativa, né? Claro, e na segunda-feira a gente está aqui, com certeza, né? Na expectativa de que esse Brasil tenha dado um bom resultado e a gente continue, né? Claro, a gente vai ficar até o final da Copa, independente de Brasil ganhar ou não, enfim. Claro. A gente vai estar com esse comentário aqui com o Paulo Pellegrini. Muito obrigado, Paulo. Valeu, gente. Só um último comentário rápido. Eu tenho visto muita gente falando sobre a qualidade da defesa da Noruega, que seria uma defesa ruim, que o Brasil pode até atropelar, porque a Noruega tem o Haaland, que é um cracaço, mas tem uma defesa ruim. Embora os números possam mostrar isso, e de fato a Noruega, entre as seleções que chegaram nessa fase, tem índices de tomar gol maior do que o normal, mais de um gol por jogo, mas assim, 4 desses gols foram tomados contra a França, quando a Noruega jogou com o time reserva. Com o time titular, a Noruega tem uma média razoável. Então, assim, eu não vejo dessa forma. Eu não acho que a Noruega tem uma defesa espetacular, mas também não tem uma defesa que é uma peneira. Então, assim, para deixar... Porque se ocorrer uma zebra e surpreender, muita gente vai se surpreender com a defesa da Noruega. Eu já estou dizendo, não tem que surpreender nada. Uma defesa tão boa quanto as outras. Não é maravilhosa, mas não é ruim. Tá? É porque aquele jogo contra a França, ela jogou com o time reserva e foi massacrada. Mas, ao longo da Copa, tem se mostrado razoavelmente firme e não vai jogar com o Brasil de peito aberto, vai marcar bastante. Então, não esperem facilidades, não. Vai ser um jogo como qualquer outro. É isso. Obrigado, Adalberto. Segunda-feira estamos aí. Vai ser um jogo de emoções e, com certeza, emoções. Obrigado, Paulo. Mayra, 8h05. Vem agora a Rádio Ciência. A gente volta já com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Brechó propõe reutilização e reconstrução de roupas